Olá, eu sou o Iório e bem-vindo ao baiorio.com. Aê, sejam bem-vindos à videoaula número 4. Hoje como foi dito, nós vamos aprender algo que não está normalmente nos cronogramas aí dos cursos. Que nós veremos hoje? Vamos ver um pouquinho de conversão, como que a gente gera um número randômico inteiro e como que a gente interage com o usuário, tá? Vamos lá. Bem, como que a gente converte? O que significa converter texto para os tipos que aprendemos? Por exemplo, quando você lê um arquivo, alguém escreveu um texto naquele arquivo lá. Então você está lendo aquele arquivo que é um formato texto. O sistema não sabe que aquele texto é um número, por exemplo. Para ele aquilo é um texto. Aí a gente tem que avisar para ele, ó, esse texto, por exemplo, o texto 3 é um número. Então a gente pega o 3, usa um método aqui para conversão e ele vai retornar, vai falar, ó, isso aqui é um número, então daqui para frente a gente vai poder somar, vai poder dividir, tá? Enquanto ele tiver com formato de texto, não vai funcionar. E a gente usa isso em vários pontos. Por exemplo, quando o usuário digita na tela, o sistema não sabe se o que ele digitou é um número, se é um double, se é um texto mesmo. Então a gente tem que informar para o sistema. Como que a gente informa? A gente faz essa conversão. Então, por exemplo, ó, você vai ter o byte aqui, né, que é o tipo primitivo que nós aprendemos na segunda aula. Aí nós criamos uma variável com nome tipo byte, respeitando as regrinhas do nome, minúsculo e maiúsculo. É igual. Então, o que ele vai receber? Aqui, ó, vocês estão reparando que está o B maiúsculo? Significa o quê? Lembra que quando a gente cria uma classe, a gente tem que colocar a primeira letra maiúscula? Então, o que a gente já identifica aqui? Alguém criou uma classe que chama byte. Tá? Aí, quando a gente põe o ponto, o que acontece? A gente está acessando os métodos da classe, ou seja, alguém criou métodos lá. Que a gente vai ver isso não nessa próxima, na outra. A gente vai ver tudo de classe e método. Finalmente, a gente vai desmistificar algumas coisas aí. Mas eu queria que vocês, antes, utilizassem uma vez uma classe de dois modos de acesso para depois explicar e depois a gente volta para esse exercício e rever para entender melhor. Então, o que você precisa saber agora? Como que você converte? Então, você vai escrever byte com B maiúsculo, então você está acessando uma classe, ponto. Você vai acessar o método. Value of, que ele recebe de parâmetro o texto. O texto ele tem que bater com um range de valores do byte, ou seja, se a gente for pegar lá no slide da aula, o tipo byte vai de menos 128 até 127. Então, se o texto tiver esse daí, ele vai conseguir transportar de texto para byte. A partir daí, você pode fazer tudo que um byte pode fazer, que nós vamos ver nas próximas aulas. Fica mais fácil explicar quando se trata de inteiro. Então, por exemplo, eu quero somar 3 mais 3. Aí eu li um arquivo que tinha 3 lá. Só que o sistema não consegue somar porque para ele é um texto. Então a gente tem que converter para inteiro para fazer essa soma. Então a gente vem aqui, ó. Int é integer com I maiúsculo, ponto. Value of, a gente passa de parâmetro texto 3, aí ele vai converter para o valor 3 inteiro. E a partir daí a gente pode somar, dividir, fazer um monte de coisa. Então a gente está convertendo texto para valor. Quando o usuário digita na tela, o sistema reconhece como um texto. Para a gente usar o que ele digitou, a gente tem que converter para o tipo que a gente precisa. A gente vai fazer os exercícios para ficar mais claro. Então, só para resumir esse slide aqui. Toda vez que você quer converter para os tipos primitivos, você vai seguir mais ou menos esse padrão. Byte, value of, o valor. Quando é short, short, value of, o valor. Quando é int, integer, ponto value of, o valor. Quando é long, o long é um pouco maior que o int, também só armazena números inteiros positivos e negativos. Long, value of, o valor de parâmetro texto. O float, float value of, o texto. O double, lembrando que é com ponto, né? Se for vírgula, meu texto vem com vírgula. A gente vai ver como a gente converte isso para ponto. No caso do char, o char ele só armazena um caractere. Então, ou ele vai armazenar o A, ou o 2, ou o 3.
como que ele vai saber? A gente vai fazer o seguinte, depois que você colocou o texto, você põe char at, ou seja, o caractere que está na segunda posição. Como começa do 0, então esse é o 0, esse é o 1, esse é o 2. Então ele vai pegar o 3 e vai armazenar nessa variável 3. Aí você pode usar como char. Ah, mas eu quero o A. Então você põe o 0. Aí ele vai pegar o A e armazenar aqui. E finalmente no caso do boolean, é boolean com B maiúsculo, value of entre o texto true, ele vai converter para true para você usar no if, na repetição. Tá? Então aqui são conversões. A gente vai usar a conversão já para fazer o próximo exercício aí. Mas antes, vamos continuar a sequência dos slides. Bem, o que vem agora? Número randômico. Para que eu estou pondo número randômico? Eu quero fazer um mini joguinho e nesse mini joguinho depende do número randômico. Então vamos ensinar como gera um número randômico para vocês verem uma coisa diferente. Tá? Então aqui, ó, só relembrando, ó, eu tenho uma variável tipo int, que eu dei o nome de teste e estou atribuindo o valor 10. Então o teste vai ficar com o valor 10 armazenado. Certo? O que acontece? Olha, vamos ver embaixo. Ó. A variável eu chamei de randômico. Mas estão vendo que aqui está com R maiúsculo? Tá vendo? Aí você vai falar assim, o R maiúsculo é alguém que criou uma classe, que é o que a gente está fazendo, e alguém programou alguma coisa, é isso. Então como que a gente faz? Ó, a gente põe o nome da classe com R maiúsculo e põe o nome da variável. Então essa variável vai representar tudo que o cara programou nessa classe. Só que para isso, como que a gente atribui? A gente tem que atribuir, porque aqui o int a gente não atribuiu 10. Então a gente tem que atribuir o quê? A mesma classe. Como que a gente atribui a mesma classe? A gente usa a palavra new. Então a gente dá new classe. Então tudo que o cara programou nessa classe que chama random vai ser armazenado nessa variável. Aí tá, para que eu vou fazer isso? Então o que significa? Quando você catar a variável logo na sequência aqui, por ponto, você vai acessar todos os métodos que o cara programou nessa classe. Aí você vai falar, mas no slide anterior de conversão, a gente também acessou uma classe, quando digitou lá integer ponto. A gente acessou os métodos do integer, mas eu não precisei criar new. Isso é uma coisa que eu queria que vocês só refletissem, que a gente está acessando de duas maneiras diferentes. Por quê? Na próxima aula, depois que a gente fizer esse exercício do joguinho, a gente vai aprender sobre classe, modo de acesso e tudo mais. E vocês já vão ter visto duas formas de acesso, a gente passando o new e a gente só escrevendo assim o nome da classe ponto e um método. Nesse caso aqui, vou repetir, ó, a gente criou uma variável do tipo random. Aí como a primeira letra é maiúscula, eu sei que vem de uma classe que alguém programou. Como que eu atribuo o valor? Igual está aqui em cima. Eu atribuo o valor dando new e o nome da classe de novo. O que ele vai fazer? Ele vai carregar tudo que está aqui no programa, na classe random, dentro dessa variável. E a partir daí, qualquer momento eu posso pôr ponto e usar os métodos que ela me fornece. E qual que é esse método aqui nextInt? O que significa? Quando eu ponho o ponto nextInt, ele fala assim, ó, me traga o próximo número aleatório de 0 até 99. O parâmetro que você passa aqui, ele é excluso, ou seja, se você quer de 0 a 100, então você vai passar de 101. De 0 a 101 para ser de 0 a 100. Aí ele vai retornar um número inteiro dentro dessa variável aqui, ó, que eu falei, ó, meu tipo é inteiro, número. Então o número vai receber um número aleatório. Então toda vez que o programa passar nessa linha, vai ser um número diferente de 0 a 99 nesse caso. Tá? Então assim, para que a gente vai usar isso? A gente vai usar isso para usar o nosso joguinho. Nosso joguinho depende de um número randômico. Como que eu crio um número randômico? Eu quero criar um número randômico de 0 a 100. Então o 0 já está incluso, aí você põe na verdade de 99, 0 a 99. Então, você põe o parâmetro 100. Então, você quer de 0 a 100, então você vai pôr 101, porque o parâmetro que você passa aqui não conta. Tá? Então, o que a gente viu de interessante? Por mais que a gente esteja saindo totalmente, você fala, meu, não estou entendendo, porque não está na sequência. Ó, nós vimos como a gente converte texto.
E para converter o texto, a gente teve que acessar uma classe, por exemplo, integer.valueOf, de uma maneira. Então você indiretamente está já aprendendo como que acessa uma classe. O random é uma outra classe que nós estamos aprendendo a usar ele de outra maneira aqui. Tá? Então você indiretamente está aprendendo como que gera um número randômico e como que acessa uma classe. Mas você ainda não ensinou classe, método, assim, eu sei. Mas a ideia é você usar uma vez e depois a gente explicar o que é classe e como que funcionam as formas de acesso. E a gente, claro, fazer um joguinho para a gente brincar, para já sair fazer alguma coisinha legal. Tá? Então vamos continuar aqui. Então a gente aprendeu conversão, agora a gente aprendeu randômico, números randômicos, e agora... Tchan, 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 tchan. Nós vamos aprender uma maneira simples de interagir com o usuário, ou seja, a gente não vai ficar só rodar e ver o resultado no console. O cara vai ter que ir lá no console e dizer, qual que é o seu nome? Você vai digitar o nome. Qual que é a sua idade? Você vai digitar a sua idade. Você vai fazer o sistema interagir com o usuário. Só que o que acontece? Quando o sistema interage com o usuário, tudo que vai chegar vai ser texto. E se a gente quer, por exemplo, a idade, a gente vai ter que converter o texto para inteiro. Igual a gente viu no primeiro slide dessa aula. Se chegar double, a gente vai ter que converter double para double. Texto para double, desculpa. E assim por diante, tá? Como é que funciona? Ó, a gente vai aprender diretamente uma outra forma. Ó, a gente vai criar um tipo de variável que chama scanner. Aí você vai ver, ó, o S está maiúsculo, então a gente está acessando uma classe que alguém programou, tá? Aí a gente vai atribuir todo o valor no S. E lembra, igual no random, que a gente está criando a classe passando new scanner, ou seja, a gente está pegando tudo que o cara programou e pondo dentro da variável S. Só que o que tem de diferente no scanner? A gente está passando um parâmetro, o system in. O que é isso? Quando a gente quer jogar no console, a gente não põe system out, a gente está mandando para fora. Quando a gente quer pegar o que o cara digitou no console para dentro, a gente usa o in. E essa classe scanner, ela entende o system in. Então ela entende ela consegue interagir com o usuário para a gente. Então, como é que a gente vai fazer? Tipo da variável chama scanner, o nome da variável é S, nós vamos atribuir o quê? Toda a programação do scanner nela, passando de parâmetro o que o cara vai digitar na tela. Tá? E como que a gente resgata o que o cara digitar na tela? Quando a gente dá s.next, o console para. Enquanto ele não digitar nada no console, não vai acontecer nada no sistema. Aí quando ele digitar, por exemplo, 2, aí o que vai acontecer? O 2 vai vir em formato de texto, ou seja, esse next vai retornar 2 em formato de texto. Nós já vamos converter o texto 2 para o valor inteiro. E a partir daí a gente pode fazer o que a gente quiser. Pode somar com outra coisa, dividir, multiplicar. E como que é o acesso que ele digitou? A gente não atribuiu o retorno do next convertendo no valor. Então é só a gente usar a variável valor daqui para frente. Então, por exemplo, ó, vamos jogar no console. Ó. O valor escolhido é o valor que o cara apertou no next, que vai pegar o que ele digitou, o texto, converter para número. E o número vai estar nessa variável. Aí, toda vez que a gente tem essa variável, vai aparecer. Aí depois, só para a gente fechar bonitinho o programa, a gente vai dar um ponto close. Ou seja, a gente vai fechar a interação. A gente não quer mais interagir com o usuário. Então a gente vai fechar essa interação. A gente vai dar um ponto close. A gente vai fechar. Então, lembra que o S, quando a gente dá um new, ele pega tudo que está programado e joga no S? Um dos métodos é close, então ponto close. Toda vez que você vê ponto, a gente está acessando um método, uma subrotina, tá? Nesse caso aqui. Se eu quero pegar mais valores, é só você copiar essa linha aqui e pôr de novo aqui. Toda vez que você dá next, o console para, ele tem que digitar alguma coisa. Se eu der 3s.next, o console vai parar 3 vezes e ele vai ter que digitar 3 vezes separado, tá? Nós vamos revisar agora tudo que a gente viu nos slides no Eclipse. Olha o passarinho, acabou a parte teórica de hoje. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos revisar o que a gente viu nos slides no Eclipse e eu vou passar o primeiro joguinho para a gente fazer, que é um joguinho simples. Mas pelo menos você vai se divertir aí fazendo, espero eu. Vamos lá?
Vamos aqui então criar a nossa... hoje eu vou fazer diferente. Eu vou criar uma classe e o pacote ao mesmo tempo. Então eu vou criar a classe. Aqui eu já vou pôr aula 5. E aqui vamos colocar assim... pré-requisito. Para a gente fazer o jogo tem os pré-requisitos. Nossa classe chama pré-requisito. Finalizar. Então ele já criou o pacote 5 e já pôs a classe dele. Main method, Ctrl Shift F, né? Então vamos ver conversão primeiro. Como comentei nas aulas, por mais que tenha 8 tipos de variáveis primitivas, vamos focalizar em 3, que é o int. Então eu vou idade. Aí nós vamos colocar integer, ponto. Aí ele já mostra todos os métodos que tem. Comparar, número, parse, reverse. Vamos usar qual? O vale off. Vamos colocar aqui, ó, 3. Então, ó, system out, Ctrl espaço, idade. Salva, vamos rodar. Ó, ele mostrou 3, tá? Que é a idade aqui. O que acontece se eu pôr A? Salva, vamos rodar. Ó, em tempo de execução, aconteceu um erro, ó. Erro de number format exception, erro de formatação. Ele não sabe como converter 3A para um número inteiro, positivo ou negativo. Então ele dá erro. Isso é legal vocês saberem o que acontece. Que a gente vai ter uma aula só de tratamento de erro. 3. Vamos continuar agora, ó, com os outros. Double milhas igual a double ponto value of 2.5. Então aqui, ó, vamos colocar um texto idade e concatenar com mais, então ele vai escrever idade 3. E agora nós vamos colocar milhas e milhas aqui, ó. Vou mostrar, vamos rodar. O que acontece se eu pôr vírgula? Ó, number exception de novo. Se vocês forem ver, olha, eles vão até colocar aqui, ó, dentro da aula 5, pré-requisito, no método main, na linha 9, se clicar aqui ele já até cai lá. Aconteceu erro 2.5, então é ponto. Continuando, o que mais que a gente usa bastante? O boolean. Vou colocar bool. Boolean.valueOf true. Se você por qualquer coisa diferente de true e falso é a mesma coisa, tá? Vamos lá, só para ver se o que vai acontecer. Aí, ó, true, tá? Então, ó, vamos fazer o do char que ele é meio diferente, só para vocês fazerem. Letra igual a, aí tá o texto, ó, testando o site, por exemplo. Ponto char et, qual char que eu quero? 0, 1, 2, 3, o T. 3, ponto e vírgula. Aí, ó, sysout, letra, salvar. Ó, T, pegou certinho. Então, ó, tem todos os primitivos, mas vamos concentrar só nos que a gente vai mais usar, que é o int, double, boolean, tá? É bem fácil, né? Você vai por double, ponto, o método, e você vai reparar que o Eclipse ele preenche, ó, double, ponto. Aí você pode escolher, ó, tem tudo isso aqui, ó, value of, ele vai pondo, ó, você põe o texto, certo? Tá, qual que foi a próxima coisa? No randômico, então vamos criar aqui, ó. Esse aqui vai ter uma coisa diferente, ó. Ctrl espaço, ó, random. Olha o que aconteceu, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, número randômico, é o nome da variável, igual random a new random. Abre e fecha parênteses. Então, ó, o que aconteceu aqui, ó?
a gente aprendeu o que é package, certo? Lembra que alguém programou uma classe? Então, essa classe que alguém programou está onde? Nesse pacote aqui. Então, em algum lugar tem um diretório Java útil. Aí a classe está nesse java.util, random. Então, para você usar uma classe que está em outro pacote, você tem que pôr esse import no seu arquivo. O Eclipse já põe automático, mas vamos supor que não tenha. Se você apertar Ctrl Shift O, ele vai pôr de novo. Tá? Se tiver mais que um, você vai escolher, eu quero a classe desse pacote ou daquele pacote. Então, o que ele está falando aqui, ó, eu estou usando, mas eu não quero pôr import. Então, se você não quer, você teria que colocar esse caminho todo aqui, ó. Aí não precisaria do import. Mas imagina você escrevendo tudo isso no seu programa. Então, para facilitar, você põe o import. Aí ele já sabe, toda vez que usar esse handle, está dentro desse pacote. E aonde é que está? Lembra que tinha a biblioteca JRE, que tem um monte de função auxiliar? Ele está aqui no meio. Ó. Provavelmente deve estar dentro do RT. Deixa eu ver aqui, ó, Java útil. Olha o que tem de classe, ó, de apoio para você. Ó. Tem que trabalhar com data, com lista. E ele deve estar aqui no meio, random. Ó. Olha aqui, ó, .class, ou seja, ele só está o bytecode aqui. Lembra que a gente aprendeu? Então a gente está usando o que? Funções que estão na JRE. Uma delas é o random. Então, ó, random, eu criei o nome da variável, mesmo estilo daqui de cima. O tipo é random. Só que como é uma classe, é um objeto, a gente tem que instanciar. Então a gente tem que dar um new random e abre e fecha parênteses porque a gente não tem parâmetro nenhum e ponto e vírgula. Ou seja, tudo que está na random, quando a gente executa esse new random, tudo que está na classe random vai ser carregado nessa variável. Aí a partir daí, você pode pôr ponto e ele vai aparecer todos os métodos que o cara tem. Aí lembra que a gente aprendeu que é o nextInt. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, até de 0 a 100, de 1 a 100, ó, vamos fazer diferente. Mas você falando que é de 0 até 99, e se eu pôr mais um aqui, ó? Se cair 0, vamos colocar int aqui, ó, número. Então, se cair 0, ele já vai somar mais um, então vai ser 1. Se cair 99, porque o 100 é excluso, ele põe mais um, pode chegar a 100. Então, dessa maneira, vai ficar de 1 a 100. Então, a gente já pega o número randômico, já soma mais um e o valor fica aqui. Então, ó, vamos colocar sysalter, o número da vez. Vamos ver o que aconteceu. Vamos rodar várias vezes. Ó, rodei uma vez, 60. E o resto está igual. Rodei outra vez, 37. O resto está igual. Então, cada vez que você rodar, ele vai pegar um número aleatório de 1 a 100. Por que de 1 a 100? Aqui é de 0 a 99, conforme eu expliquei no slide. A gente já está somando mais 1. Ou seja, se cair 0 vai ser 1. Se cair 99 vai ser 100. Então, vai ser de 1 a 100. Tá? Então, aqui nós já vimos, ó, conversão e número randômico. O que está faltando? Utilização do scanner. Então, o scanner, a mesma coisa, ó. Usuário, vamos por aqui, user, variável que chama user. Como é uma classe, primeiro a gente tem que falar que pacote que ela tá. Então, Ctrl Shift O. Ó, o scanner tem 3 lugares. E eu quero usar o que está na JRE, então eu sei que a JRE tem esse Java útil. Então, quando você clica aqui, ele já põe o import aqui. Então ele está avisando, ó, toda vez que você usar a classe scanner, ela está nesse pacote. Como a gente já começou desde a primeira hora mexendo com pacote, vocês já manjam o que é pacote. São esses aqui. Só que a gente está usando, o pacote está dentro de um jar. Lembra que a gente já viu também que todos os bytecodes você pode pôr num jar só e só passar o jar para o cara. Então a gente já está indiretamente, ó, usando tudo que a gente já viu. Tá? Então ó, vamos voltar aqui. A gente vai usar new scanner. Aí ele tem um parâmetro, que pode ser tudo isso aqui. Ó. No nosso caso vai ser o system in, que a gente quer saber o que o usuário está digitando. Aí, como que a gente solicita, né, para o usuário escrever? Então vamos fazer assim, ó, system out, ó. Digite sua idade, por exemplo. Aí, ó, vamos fazer um macetezinho aqui, ó. Aqui, quando a gente tirar o LN, ele não vai pular de linha. Então, na mesma linha, o usuário vai digitar. Vocês vão ver a diferença. Ó. Next. Lembra que a gente aprendeu com next? Então, aqui, ó, vamos criar variabilidade. Já tem a variabilidade. Vamos reaproveitar a variabilidade.
Aqui ela era 3. A partir dessa linha, ela vai ser o que o usuário digitou. Tá? Então, o que o usuário digitar vai jogar na idade. Então, a gente vai falar assim, ó, sysout. Sua idade é a variável idade. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos comentar o resto aqui, ó, para não atrapalhar a gente. Ctrl Shift C. Comentou tudo. Ah, não pode comentar isso aqui, ó. Vou deixar isso aqui, porque aqui é onde cria a variável. Se eu tirar aqui o que cria, a gente tem que colocar o tipo aqui, ó. Tá. Vou deixar assim. Vamos rodar. Ó, digite a sua idade. Tá vendo? Lembra que a gente viu que no looping, ó, ele não terminou o programa, ele está aqui esperando. Então você clica no console e coloca: minha idade é 10 anos. Enter. Sua idade é 10. Por quê? Ele converteu. Lembra que a gente testou o que acontece quando põe coisa errada? Vamos ver o que vai acontecer. O comportamento vai ser o mesmo. Ó. Sua idade é 3A. Você dá o Enter. Ó, em tempo de execução não conseguiu. Ele não sabe como que converte a letra A, 3A, para inteiro. Então ele dá o erro. Aí ele já sai do programa porque a gente não está tratando isso. Aí, ó, digite sua idade, 20. Sua idade é 20. Agora eu quero fazer duas perguntas. Digite sua idade. Vamos pegar, ó, na aula 1. Lembra que a gente pergunta, ó, que ano de nascimento. Vamos fazer o exercício que a gente fez na outra aula, só que perguntando para o usuário. Ano atual. Ano atual. Vamos mudar o nome das variáveis para ficar mais legível para a gente. Opa! Isso aqui vai aqui. E nós vamos colocar outro next. Ó. Aqui continua sendo o user, ou seja, porque a gente atribuiu o scanner que manipula as perguntas lá que a gente vai fazer para o usuário dentro do user. Então a gente dá next, o sistema para, espera o usuário digitar. Aqui, ó, ano de nascimento. Então a sua idade é o quê? Vamos pôr entre parênteses para ele só fazer a continha aqui, ó. O ano atual menos o ano de nascimento. Como a gente converteu, a gente pode usar ele como número, certo? Então vamos rodar para ver o que vai acontecer. Ano de nascimento 1982. Ano atual 2014. Sua idade é 32. Então a gente fez aquele mesmo exercício que a gente fez na aula. Deixa eu ver, será que foi de variáveis? Agora eu não vou lembrar. Foi de operador. Idade, ó, tem uma... Aqui, ó. A gente fez o mesmo na aula 3, ó, o mesmo exercício, só que ao invés de ficar pondo fixo o valor, a gente está interagindo com o usuário. Faltou uma coisinha aqui, ó. Vamos dar o ponto close só para a gente fechar a interação. Bom, a gente ir acostumando com essas variáveis que tem um ponto close. Então ele vem aqui, pergunta, no next pergunta de novo, o cara digitou, vem como texto, a gente converte para inteiro para depois usar para cálculo. Legal? Então agora que a gente viu tudo, o que nós vamos fazer para a próxima aula, tá? Vocês vão fazer um joguinho simples. Que joguinho é esse? O computador vai receber um número randômico. Então, aqui você já sabe como que é. De 1 a 100. Nós vamos perguntar para o usuário: adivinhe qual é o número que eu pensei? Como se o computador tivesse pensado aquele número. Aí o usuário vai digitar 10. Aí você vai ter que falar assim: o 10 é maior que o número que eu pensei? Sim. Aí você vai falar, ó, não, o número é maior. O número é maior. Ele vai digitar 15. Aí você vai perguntar, 15 é maior que o número que eu pensei? Não, é menor. Então você vai falar para o usuário, ó, o número é menor que 15. E o usuário vai ter que tentar achar qual que é o número que pensou, tá? Para fazer esse joguinho simples, o que você vai usar? Você vai usar um while, que a gente aprendeu na aula, com uma variável assim, enquanto não acertou, não, acertou, enquanto não, vamos mudar o nome para não confundir, vamos chamar de continua a variável. Você vai criar uma variável boa, continua, né? Aí dentro do continua você vai trabalhar esse next aqui, então você vai ter que criar antes
o scanner, aí dentro do loop você vai fazer o next. Se ele acertou o número, você põe continua igual a false, aí ele vai sair do looping. Enquanto o continua for igual a true, ele vai ficar perguntando para o usuário até o usuário acertar a idade. Será que vocês vão conseguir fazer? Então na próxima aula o que a gente vai fazer? Na próxima aula a gente vai ver como ficou o exercício, né? Nós vamos até incrementar, se vocês quiserem já fazer, quantas tentativas ele teve que digitar para acertar, por exemplo. E nós vamos depois aprender a debugar, ou seja, a gente vai fazer o passo a passo que o sistema faz quando lê o seu programa. A gente vai aprender a usar. Então, para a próxima aula vai ficar a correção do exercício, nós vamos dar uma incrementadinha e aprender a usar o debug. Beleza? Então, até a próxima aula.